Assessores do PT, com uma enorme sorte, ganham a Mega Sena de 120 milhões de reais. Eu quero dizer aos senhores que a indignação maior ainda, até porque as outras já não nos surpreendem, né? É esta bolada que os funcionários especificamente receberam, Marne Barcelos. Que vergonha. Eu não sei, eu acho que o concurso da Mega Sena é um concurso sério. Quando estão dormindo, quando está fechada. É um concurso sério, né? Então, eles fizeram lá o bolãozinho, cada um entrou com 10 reais, teve uns que, coitados, não tiveram nem os 10 reais, tiveram que fazer um penduricalho lá, dividiram lá e vão receber cada um 800 mil reais do prêmio de 2 milhões e pouco no processo divisório da Mega Sena de 120 milhões. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, disse, olha, os deputados não entraram nessa. Não entraram nesse bolão. O bolão foi só dos assessores. Cada um vai receber 2 milhões e 400 mil reais na Mega Sena. As loterias da Caixa, elas levam 3 dias para pagar prêmios acima de 10 mil reais. Portanto, leva 3 dias. Quem entrou com o volante hoje, entrou lá com o recibo, lá com o documento lá, vai receber na terça-feira à tarde. Terça-feira à tarde, são 3 dias úteis que contam. Eu, sinceramente, tenho uma campanha muito grande contra a Mega Sena, e essa campanha diz que a Mega Sena teria problemas e tal, mas até agora nunca ninguém provou nada em contrário. Eu acho, sinceramente, dona Magda Beatriz, que foi muita sorte. Foi muita sorte, eu acho, sinceramente. Então, acabou o gabinete, porque ninguém precisa mais trabalhar. Não, todo mundo vai voltar a trabalhar. 2 milhões e meio não precisa mais trabalhar. Eu gostaria muito que as movimentações financeiras desse grupo de pessoas começassem a ser vigiadas 24 horas, que esse dinheiro vai para algum lugar. Mas, Marne, a Magda talvez tenha mais memória nisso. Uma vez teve um programa que eu e o Vitorino falamos, que tinha os laranjas lá em Brasília, que recebiam sempre um diferente o prêmio da Mega Sena. A Mega Sena perdeu toda a credibilidade no Brasil. Eu acho que o cara que vai por uma loteria fazer uma Mega Sena é um otário, porque ele sabe que vai cair lá. Sempre lá, os grandes prêmios lá. Eu questiono essa perda total de credibilidade, porque senão não teria esse número todo de apostas. Mas é o sonho das pessoas, a Veja falou também isso. Mas então, claro que é, eu concordo contigo, mas então as pessoas não têm essa consciência de que é um Agamenon. Não tem. E há casos que confirmam pelo menos a existência de um prêmio, tanto é que nós temos a viúva da Mega Sena, que foi inclusive uma mulher que assassinou um cidadão que ganhou, 55 milhões, comum, absolutamente comum, que ganhou um prêmio da Mega Sena. E invariavelmente pode não ser essas grandes boladas, mas às vezes as pessoas acabam conhecendo, né, ganhadores, digamos assim, mas que existe muita dúvida em torno disso. Eu conheço. É mesmo, Marne? Eu conheci lá no Rio de Janeiro. Sim, 50 milhões. Uma porcaria, me convidou para jantar. Na época. O deputado Paulo Pimenta, então, em tom de brincadeira, disse assim, agora parece que o presidente Bolsonaro vai demitir o presidente da Caixa Econômica Federal. Eu acho que estaria na hora. E o Kim, o deputado, dizendo, agora eu quero ver se todo mundo vai dividir esse valor, vai compartilhar esse valor, ou vai ficar todo mundo sociais. com todos 2 milhões e 400. Agora, a minha dúvida em torno da Mega Sena sempre foi, afinal, o que é um jogo de azar? Né? Porque se você tem proibição para algumas coisas, como é que, por outro lado, você tem jogos que são, inclusive, incentivados pelo Estado, mantidos até por uma unidade como a Caixa Econômica Federal? Não é tão de azar e não leva as pessoas a jogarem suas economias da mesma forma que um bingo, por exemplo, que um cassino, por exemplo? Né? Existem pessoas aí que dedicam suas vidas a jogar na Mega Sena, quarta, sábado, e não só na Mega Sena. O Brasil é um grande cassino. É verdade. Grande cassino, quem dá mais. Porque eu não consigo entender, afinal de contas, por que um pode, né? Por que há esse formato de loteria? E esse é o curioso, porque no restante do mundo você tem loterias também da mesma forma, mas que tem ainda uma certa credibilidade que aqui no Brasil, como quase tudo,
né? Acaba perdendo Que credibilidade. é a única que não registra o CPF. Esse é o problema também. Aí que está o furo. Por que Aqui não registra só? o CPF? E por quê? Não sei. Não, pera um pouquinho, não registra o CPF no momento da aposta, porque no momento do recebimento do prêmio tem que dar o CPF. Mas é da aposta que tu pode O problema é detectar na de onde é que aposta. foi o dinheiro. É? Mas e quem recebe? E aí Não, mas o que receber já recebeu. É que de fato é que começa porque justamente as premiações, as pessoas até se surpreendem porque tem cidades e às vezes as cidades são as cidades sortudas. Até algumas pessoas que eu conheci se deslocavam para uma Geograficamente, cidade né? onde, né, já temos a Satélite de Brasília. As próprias, não, a gente coloca as próprias loterias, fazem como incentivo para as pessoas que ali apostam, colocando aqui o vencedor do tal sorteio, aqui você tem sorte, aqui não sei o quê. Então, justamente pela falta de esclarecimento a respeito, porque essas mesmas cidades sempre são escolhidas, quem são essas pessoas, e a gente lembra o golpe do bilhete, que as pessoas às vezes furtavam os bilhetes premiados, chegavam para retirar a premiação, e daí até a pessoa, então assine o bilhete, então coloque seu nome, coloque seu CPF, para que assim você não seja roubado, não seja logrado se caso for ufelizado, mas é a realidade. Se no momento da compra, no momento da aposta, não sabe quem é quem vai retirar o bilhete, como é que se esclarece? Ana, você é uma jornalista. Eu te pergunto o seguinte, você já esteve nos Estados Unidos. Os grandes cassinos em Las Vegas já fizeram até filme sobre isso. Um filme até, Fuga de Las Vegas, monta como é que a roleta de Las Vegas, ela tem um imã em algumas bolinhas, alguma tecnologia que marca o mesmo número. Será que não Já pode ter deve ter isso? mudado muito, né? Não deve ser mais, né? Pois é, será que não tem essa tecnologia Os aí? dados viciados, as cartas viciadas. A gente até aquele que distribui as cartas também, dependendo, pode escolher o vencedor, o perdedor. E até mesmo foi investigado, muitos cassinos trocam bastante esses profissionais, porque eles também são subornados a certos grupos que chegam lá a ganharem as boladas. E até para quem vê esses recentes filmes, porque existe uma fórmula matemática para ganhar, dependendo do jogo que você acaba apostando, você tem a fórmula matemática para ganhar. Então, tudo isso a gente fala. O que diferencia um azar do outro? O que diferencia o bingo da loteria? O que diferencia o jogo de cartas, do pôquer, de uma situação que é proibida aqui no nosso país? Acho que vocês estão fazendo uma grande injustiça de jogar tudo no mesmo saco. Primeiro, que quando se fala de loto, está se falando de um processo regulado pelo governo. Quando se fala de roleta e essas coisas, é um cassino que tem um dono. Um dono está suscetível a qualquer coisa. Não, há um regulamento geral e ali vale tudo. Eu conheço, Dona Magda, a loteria esportiva começou em 1973, surgiu o primeiro milionário, aquele Dudu, que ganhou uma fortuna, botou em preço, perdeu tudo, e desde lá se acompanha. São ali mais 20, 25 anos no século passado, já estamos com 19 anos, e não se conhece um caso efetivamente provado, e mesmo com trocas de governo. Quando eu falo de 73, nós estávamos na ditadura ainda. Tá? Nós estávamos na ditadura. O sistema é administrado pela Caixa Federal, que é uma empresa é um banco extremamente sério na produção da política. Então, a gente pode fazer suposições. Quando às vezes sai um valor muito alto para uma cidade lá, né? Então se fica assim, naquela cidade, porque nasceu não sei quem, lá morou não sei quem, né? Mas ficam essas suposições, mas fatos hoje, com toda a auditoria que existe nesses sorteios, com todo o controle, com a troca de direções que existe na Caixa Econômica Federal, eu acho que se houvesse essa possibilidade de manipulação, impossível que em 40 anos não tivesse vazado uma informação. Insisto, começou na década de 70, que era o governo militar, depois veio o governo do MDB, depois veio o governo do PT. Mas a loteria esportiva e agora já estamos com 9 meses do outro governo. Tem que comprar 12 jogos. Né? É bem interessante todos esses dados que tu estás levantando, mas o curioso dessa história é que a gente está falando de uma situação em que ganha uma grande bolada, justamente pessoas que trabalham para um partido que realmente, infelizmente, saqueou os cofres do governo federal. E para ganhar na loteria, a chance de uma pessoa ganhar na loteria é 1 em 50 milhões. Então, realmente, essa situação é Roberto, curiosa. Que a ilação que tu faz é uma ilação que cada um pode fazer o que quiser, a ilação que quiser fazer. Eu só estou dizendo que nós estamos agora, sobre um novo governo,
nós estamos sobre um novo presidente da Caixa, nós estamos Sem sobre uma dúvida. nova diretoria, com todas as auditorias que ainda existem. Então, nós temos que lançar a suposição. Então, aí a teoria da conspiração... Não, é caso até de piada, contraditar a teoria da conspiração. Não se... Eu gostaria de ver dados, alguma coisa que pelo menos dê abertura de um inquérito, que se possa Ruxo, eu sinalizar alguma entendo que investigação. mais do que isso serve como um motivo de brincadeira, de piada, porque é uma situação, no mínimo, acachapante para quem está desempregado, para quem está aí pegando seu saláriozinho, ver uma situação dessas. É engraçado, no mínimo, mas eu concordo com os teus dados. Eu quero te dizer, Roberta, que citei que existe desde 73 e nunca joguei e até hoje não jogo. Não? Né? Eu não jogo. É por uma questão filosófica minha. Eu não jogo, mas não por desconfiar do sistema. Sim, Estou dizendo que não jogo por princípios O meus. que a gente teve foi o contrário. Lembra eu só não me lembro o nome do parlamentar que usou como argumento ter ganho mais de 200 vezes. Aí era verdade. diferente. É a inversão. Era diferente. Era um dos anões do orçamento. Para esquentar. Era diferente. Para esquentar o meu dinheiro, eu tinha havido uma quantia mal à vida, vamos dizer. Comprava um bilhete premiado. Aí o Mani estava com um bilhete premiado de 10 milhões. Eu te dou 20 e me dá esse. E aí ele esquentava. Ele usou a ferramenta a seu favor, foi o contrário. Era uma né? negociata. Sim. E aqui nas redes sociais as pessoas também estão manifestando a esse respeito. www.facebook.com/atualidadespampa é o nosso endereço no Facebook. A Maria de Lourdes diz: tens razão, Marconi, a Queca, eu conheço 2 ganhadores que têm imóvel em Gramado. E a Roberta Cardoso: boa noite, eu não acredito em Mega Sena, nunca acreditei. Agora então, nem pensar, né?